Pessoal, tenho lido exaustivamente sobre o avanço do fascismo pelo mundo. Minha curiosidade é grande para entender esse movimento que já tanto mal fez à humanidade e por que ele agora é recebido de forma tão acrítica por pessoas boas e muitas até com curso superior. Tem relação com a deterioração da nossa capacidade de refletir e sobre o desespero de um capitalismo em crise que concentra cada vez mais riqueza na mão de poucos e joga bilhões de homens e mulheres no vale da desesperança. Uma das respostas que me bateram mais forte veio da filósofa Hannah Arendt. Ela explicou que quando as pessoas deixam de pensar, o mal se torna banal, permitindo que atrocidades sejam cometidas por cidadãos comuns, e isso é preocupante. E é bem isso, deixamos de pensar e estamos sendo guiados pelo medo e pela desesperança, vendo o outro que sofre também como um inimigo que precisa ser destruído. Com isso, isentamos um sistema injusto, elitista e concentrador para culpar o esquerdista, o imigrante e todos aqueles que nos causam algum estranhamento. Hannah Arendt e outros autores que têm estudado me inspiraram a criar este quadro em defesa da democracia, uma humilde contribuição para a reflexão sobre estes tempos estranhos. E não dá para falar em fascismo moderno ou neofascismo sem se referir a seu braço estendido pelo Brasil, o bolsonarismo. Mas por que o bolsonarismo deve ser considerado neofascista? Pode parecer nome complicado de livro de história, mas a ideia é mais simples do que parece. Lembra logo daqueles ditadores antigos da Europa como Mussolini. Só que o tempo passou, o mundo mudou e o fascismo ganhou uma nova cara no século XXI. É o que os estudiosos chamam de neofascismo. E se a gente olhar bem para o bolsonarismo, vê que ele bebeu tudinho nessa mesma fonte. Se liga nos pontos para entender esse negócio de uma vez por todas. Sabe aquela conversa de que só um homem pode salvar o Brasil? Isso é puro sumo de fascismo. Eles criam a figura do mito, um líder messiânico que se coloca acima de tudo e de todos. Junto com isso, resgatam aquele mesmo slogan da época do integralismo, o movimento fascista brasileiro dos anos 1930, Deus, pátria e família, e a bandeira do país para dizer que só eles são os verdadeiros patriotas. No neofascismo, quem pensa diferente não é adversário político, é inimigo da pátria. Eles vivem de criar um monstro embaixo da cama, seja o comunismo, o globalismo ou as minorias que lutam por direitos. A ideia é deixar o povo com tanto medo e raiva que a única saída parece ser a destruição do outro lado. E o adversário político com isso não é mais adversário mesmo, é inimigo a ser eliminado, seja física ou simbolicamente. Outra marca registrada: se a regra do jogo não favorece, eles tentam quebrar o tabuleiro. É o tempo todo atacando a imprensa, atacando a justiça, duvidando da urna eletrônica e falando em intervenção militar. Eles usam a própria democracia para tentar destruí-la por dentro. Enquanto o fascismo das antigas tinha tropa nas ruas de uniforme, o neofascismo de hoje usa as redes sociais para manter a turma sempre louca da vida, consumindo fake news e medo. Junte a isso o discurso do povo armado e a estética da violência e você tem o pacote completo de mobilização fascista. Não é o fascismo antiga e por isso que tem o neo de novo na frente. O fascismo de antigamente queria o Estado controlando tudo e um partido único. O bolsonarismo e os movimentos fascistas do século XXI, como o MAGA nos Estados Unidos, mistura essa autoridade toda com a economia neoliberal, ou seja, privatização e Estado mínimo, e joga o jogo das eleições, mesmo que passando a vida ameaçando a democracia. O bolsonarismo é a versão brasileira e modernizada do velho fascismo. Ele pega o medo, a violência e o saudosismo da ditadura e adapta para os dias de hoje, usando a internet e o discurso da liberdade para tentar impor o autoritarismo disfarçado por outros nomes, como liberdade. Entender isso não é questão de lado político,
é questão de proteger a democracia. Apesar das diferenças de cada época, dos diferentes momentos históricos, o bolsonarismo, como MAGA nos Estados Unidos e outros movimentos mundo afora, são o fascismo ressurgindo no século XXI com outra roupagem, mas tão violento, perigoso e antidemocrático quanto aquele das décadas de 1920, 1930 e 1940. Como nos alertou o brilhante e saudoso intelectual, escritor e semiólogo italiano Umberto Eco, autor que já foi tema do nosso Em Defesa da Democracia, quando o fascismo voltar, ele não dirá eu sou o fascismo, ele dirá eu sou a liberdade. Mas não tenha a menor dúvida, o bolsonarismo é um movimento fascista sem o menor apreço pela democracia.